Boa noite, gente. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, como eu prometi a vocês. Mas antes de começar a aula de hoje, vocês estão ouvindo aí no fundo, fundo musical, é uma música nova, na voz de uma pessoa talentosa que eu conheci, graças à intervenção do meu amigo, parceiro Clécio Silva, que me apresentou esta criatura, e ela gentilmente veio aqui no estúdio Versão Brasileira e gravou esta música, que vai ser do lançamento do livro Cariri Sangrento. A partir do dia 14 já deve estar aí nas livrarias, e a gente vai lançar em breve, assim que passar toda essa questão da pandemia. O nome dela é Fernanda Ferraz. A voz vocês estão ouvindo é de Fernanda Ferraz. E uma mosca soprou no meu ouvido, me disse que vocês ainda vão dançar muito forró com ela e que ela ainda vai fazer muito sucesso. Ouça o que eu estou dizendo. A voz dela é perfeita, implacável com as notas musicais. Uma grande descoberta. Ela já canta há algum tempo e é filha lá do povoado que pertence a Poço Verde, e que inclusive estive lá para conhecê-la pessoalmente, e ela veio para gravar esta música lá no Tabuleirinho, povoado, um dos povoados que mais cresce aí no município de Poço Verde, e com o talento dela, claro, só tem a crescer mais ainda. Muito bem, vamos hoje para a aula de língua portuguesa, período composto por subordinação, período composto por coordenação nós vimos na passada. Vamos estudar hoje o período composto por subordinação, e dentro do período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas. Chama a atenção de vocês para um detalhe importante. O aluno às vezes fica perturbado sem saber a diferença entre um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Eu vou tentar repassar aqui para vocês devagarinho. É o seguinte: imaginemos que deixa eu baixar mais um pouquinho aqui isso aqui, tá bom, já dá para ver. Imaginemos você que eu tenha duas orações e que elas não tenham vida própria. Lembra que eu disse na aula passada que o período composto por coordenação, ele tem uma oração ao lado da outra, mas elas têm formação completa, cada uma delas, e juntas formam um conjunto de informações. No período composto por subordinação, uma oração não está ao lado da outra. Uma oração está intrinsecamente ligada à outra. É como se uma se completasse com a outra, e a outra só tivesse sentido com a uma, se vocês entenderam o que eu disse. Ou seja, uma oração se interliga à outra, portanto elas não são independentes. Nós chamamos de interdependentes. Se no período composto por coordenação você tira uma oração, não prejudica o sentido da outra. Aqui não. Se você tira uma oração, a outra perde o sentido. Não completa, não tem como você entender o seu sentido. Portanto, elas são interdependentes. Olha aqui um exemplo que está aí na tela. Tenho necessidade de que você saiba português. Vamos então tirar a segunda oração e dizer apenas tenho necessidade. Está incompleto. Vamos esquecer a primeira oração e falar apenas para você de que você saiba português. O sentido também está incompleto. Eu só conseguirei uma unicidade de sentido
quando eu leio a frase inteira, o período inteiro. Então, tenho necessidade de que você saiba português. Aqui eu tenho duas orações. Primeira oração, verbo ter, tenho necessidade. É a oração principal. O nome, por que o nome oração principal? Porque é ela que inicia a ideia. Depois vem a oração subordinada. Esta oração é subordinada por quê? Porque ela complementa a ideia. Ela está subordinada à oração principal para poder ter algum sentido. E curioso é que a oração principal, embora inicie a ideia não está completa, ela só se completa na oração subordinada. O que nós vamos estudar aqui hoje são os tipos de orações subordinadas de um período composto por subordinação. E as primeiras orações subordinadas que nós vamos estudar são as orações subordinadas substantivas. Por que, professor, tem esse nome de substantivas? Porque elas precisam, elas necessitam exercer as mesmas funções de um substantivo. E quais são, professor, as funções de um substantivo? Vocês aprenderam lá no primário uma parte, outra parte no ginásio. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, o predicativo, o aposto e o complemento nominal. Em todos esses elementos, que são termos essenciais e complementares de uma oração, tem como núcleo um substantivo. Aí você diz, ora, professor, mas o predicativo não é aquele que eu aprendi que dá qualidade ao substantivo, ao sujeito da oração? Não é exercido por um adjetivo? Sim, o elemento principal é o adjetivo. Mas você pode pegar qualquer substantivo e fazer a chamada derivação imprópria e estabelecer como núcleo de um predicado. Portanto, também o substantivo pode exercer esta função tranquilamente. Vamos então seguir em frente. E aqui nós temos a primeira oração de hoje, que é a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela vai exercer a função de sujeito da oração principal. Observe que nós estamos aqui classificando a oração subordinada, mas nós temos o tempo todo que está olhando para a oração principal. Não adianta você ir para a oração subordinada sem olhar para a oração principal. E observe que na oração principal eu começo com o verbo de ligação. Depois de um verbo de ligação vem o quê? Um predicativo do sujeito. Portanto, é importante. Verbo ser, verbo de ligação. Importante é um adjetivo. Ora, se eu tenho um verbo de ligação e se eu tenho um adjetivo, eu estou qualificando alguma coisa. Esta coisa que eu estou qualificando é o núcleo do sujeito. Onde está esse sujeito? A oração seguinte funciona como sujeito deste é importante. Por isso que ela é subjetiva. Isso acontece neste modo, acontece também quando você tem na oração principal um verbo na terceira pessoa seguido de si, por exemplo, ou um verbo na terceira pessoa sem o si, mas que não estabeleça um sujeito explícito. Esse sujeito vai ser a oração seguinte. Toda vez que eu tenho, por exemplo, quando eu digo assim, urge que você aprenda gramática. Esse urge é um verbo intransitivo. Aprender gramática é urgente. É urgente aprender gramática. É só substituir o verbo pelo mesmo esquema. Verbo de ligação mais predicativo de sujeito. Ou seja, toda vez que eu tenho na oração principal um verbo de ligação mais predicativo de sujeito, ou um verbo que possa ser transformado num verbo de ligação com predicativo de sujeito, ou um verbo na terceira pessoa do
singular, mais o se, normalmente o se está presente, aí eu tenho a oração seguinte como oração subordinada, uma oração substantiva, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito da oração principal. A outra oração é a predicativa. Como o nome está dizendo, ela vai exercer a função de predicativo do sujeito. Agora mudou tudo. Agora eu já tenho que olhar para a oração principal e tenho que descobrir que lá tem um sujeito. E como na anterior, o verbo de ligação começava a oração principal, agora ele vai terminar. Por quê? Porque a oração principal, que tem um verbo de ligação no final, ela vai exigir imediatamente um qualificador. Vai exigir imediatamente uma função comum do adjetivo ou de qualquer substantivo com valor de adjetivo para qualificar o sujeito da oração principal. Então você tem aqui o fato é. Sujeito, o fato. O fato é o quê? Vou qualificar. O fato é que ele estuda gramática. Então, a expressão que ele estuda gramática funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Ou seja, tecnicamente falando, eu tenho um sujeito. Depois dele eu tenho um verbo de ligação. O que é que vem depois de um verbo de ligação? Um predicativo de sujeito. Mais fácil que isso é impossível. É bom se lembrar o que está escrito aí, ó. Oração principal. Sempre haverá verbo de ligação como última palavra na oração principal. Claro, vocês vão encontrar aí em vários casos da literatura escritores que fazem aquelas inversões, os hipérbatos, por exemplo, e às vezes ele não está exatamente no final, mas é sempre a última palavra, porque ela vai precisar imediatamente desse predicativo. Portanto, a oração seguinte, com valor de predicativo, que ele estuda gramática, é o predicativo de fato, só que agora é uma oração, da palavra do sujeito, do núcleo do sujeito da oração principal. Vamos em frente? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Como o nome está dizendo, vou aqui de novo baixar um pouquinho aqui, para vocês olharem para o slide melhor. Como o nome está dizendo, vai exercer a função do complemento nominal. E aí é um Deus nos acuda essa oração, porque ela na língua portuguesa nós só temos duas orações subordinadas que começam com preposição, né? Para vocês entenderem, toda oração subordinada começa com uma conjunção integrante. O nome está dizendo, por que integrante? Porque ela integra a oração principal, a oração subordinada, chamada de conjunção integrante. Nós só temos, em língua portuguesa, duas únicas orações, que antes da conjunção integrante tem o uso obrigatório de preposição. Ora, e por que tem o uso obrigatório de preposição? Porque a palavra anterior exige o uso de preposição. A palavra anterior exige o uso de preposição. Então, é simples. Vamos ver então. Tenho certeza. Qual é a palavra que está exigindo a preposição? Certeza. Porque quem tem certeza de alguma coisa. Então vai exigir a presença da preposição de. Então ela vai começar com a preposição de a oração seguinte. E não apenas com a conjunção integrante. Depois do de, vem a conjunção integrante e o resto da oração. Então, como é que fica? É que temos somente duas. E as duas acabam confundindo o aluno, porque ele se esquece de olhar para a oração principal. Qual é a última palavra da oração principal? Esse é o segredo. Se for verbo, esqueça. Ela não pode ser complemento nominal. Como o nome está dizendo, complemento nominal completa um nome.
Em língua portuguesa, na verdade, são 3 palavras que exigem complemento nominal em língua portuguesa. O substantivo, e não são todos os substantivos, justamente para vocês não confundirem com os adjuntos adnominais. Vocês não podem confundir. Então, tem que ser um substantivo abstrato e derivado. Primeiro, tem que ser abstrato e derivado. Se não for abstrato, abstrato e derivado, se for apenas abstrato ou se for apenas derivado, esqueçam, não existe complemento nominal depois dele. Além do substantivo, nós temos um adjetivo e também o advérbio. São as 3 palavras que exigem complemento nominal em língua portuguesa. Ora, mas essa teoria é para professor de português. Você não precisa esquentar a cabeça. Você só tem que olhar para a oração principal e ver qual é a última palavra da oração principal. É um verbo? Pronto. Se é um verbo e a oração seguinte exige de, não é complemento nominal. Se é outra palavra qualquer, ou o sujeito errou a concordância, errou a regência, ou o sujeito errou a regência, botou a preposição sem ela necessitar, sem a palavra exigir, ou então só pode ser um complemento nominal. Olha aqui, ó. Tenho certeza. Eu tenho certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. Certeza, substantivo, abstrato e derivado. Lembre-se que toda palavra em língua portuguesa, substantivo terminado em EZA, né? EZA é substantivo abstrato. Então, tenho certeza de que ela estudará gramática. Oração, de que ela estudará gramática. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Lembre-se, só vai acontecer esse caso com substantivo, com adjetivo ou com advérbio. Não pode, não existe nenhuma possibilidade de uma completiva nominal acontecer se o verbo da oração principal é a última palavra. Seguindo em frente, vamos para agora a objetiva indireta. A objetiva indireta, que é a oração que gera muita confusão com relação à completiva nominal. Mas olha aqui, que coisa simples. Muito simples. Eu aconselho-o a que aprenda português. Olha a palavra aí. Aconselhar. Não é substantivo, é verbo. Mas aqui eu botei essa oração porque tem ali um ozinho ali na oração principal. Aí eu disse, professor, mas não é a última palavra ali. A última palavra é um verbo. Só que este está acompanhado de um pronome. Este pronome substitui um nome. E aí você tem que fazer a coisa correta. O verbo aconselhar é um verbo bitransitivo. Quem aconselha, aconselha alguém sobre ou a alguma coisa. Então, eu aconselho você a que aprenda português. Eu aconselho Maria a que aprenda português. Eu aconselho o aluno a que aprenda português. Então, esse U ali é o objeto direto do verbo aconselhar. Quem aconselha, aconselha alguém, objeto direto, a alguma coisa. Essa a alguma coisa, a preposição a ali, tá vendo? Antes do que é conjunção integrante. Então, nesse caso aí, fica bem claro que, embora o verbo seja transitivo direto e indireto, claro, a oração seguinte começa com preposição. Eu não tenho nem que esquentar a cabeça. Já sei que é objetivo indireta. Ah, e se fosse com o verbo transitivo indireto somente? Melhor ainda. Vou tirar aqui eu aconselho e vou colocar eu gostaria
de que você aprendesse português. Pronto. Eu gostaria de que. Lembre-se que o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Depois dele tem que ter a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ora, meu Deus do céu. Se é o verbo gostar, se a oração seguinte eu começo com de, só pode ser objetiva indireta. Não tem como errar. Vamos à seguinte? A objetiva direta, que essa é a mais fácil de todas. É até um pecado errar uma questão de uma oração como essa. Essa aqui, o verbo da oração principal tem que ser um verbo transitivo direto. É só você fazer aquele joguinho que os professores ensinavam a gente lá no ginásio, né? Quem gosta, gosta de quê? Quem espera, espera alguém. Né? E aí vai. Eu espero alguém ou alguma coisa. Veja que eu não preciso usar preposição. Então, a última palavra da oração principal é o verbo esperar. Nesse caso, a oração seguinte funciona como objeto direto do verbo esperar. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, a mais fácil de todas. Normalmente são as questões que os alunos mais acertam. E temos também a oração subordinada substantiva apositiva. Esta oração, é preciso que vocês entendam, ela é, eu diria, tão fácil, mas tão fácil, que é uma covardia até a gente está aqui falando sobre o assunto dele. Porque é a única oração em língua portuguesa que a oração subordinada é separada da principal por 2 pontos ou por uma vírgula. É só isso. E o que é a positiva? Vem de aposto. O que é um aposto? Vou dar uma rápida explicação. O rio Amazonas, né? Vírgula, o maior rio do mundo, vírgula, está localizado na Amazônia. O maior rio do mundo é uma explicação que eu estou dando sobre um termo anterior, que é o rio Amazonas. Então, o que é um aposto? É uma explicação sobre um termo anterior, sobre uma frase, uma expressão, algo que você disse anteriormente, que gerou alguma dúvida, então você abre uma vírgula, explica, fecha e continua a sua ideia. Aqui, no caso, eu uso esse aposto para encerrar a oração. Então, quero somente isto. Ele vai explicar o que é o isto que ele quer. Ele vai explicar a coisa que ele quer. Que você aprenda português. 2 pontos, que você aprenda português. Raramente aqui temos uma vírgula. Normalmente a vírgula vem quando essa expressão vem no meio. Né? Por exemplo, quero, vírgula, que você aprenda português, vírgula, somente isto. Raramente isso vai acontecer. Mas se acontecer, vai ficar entre 2 vírgulas. Se for desta forma aí, normalmente a gente usa os 2 pontos. Portanto, esta oração é só para explicar um termo anterior. E não pode, bote isso na cabeça, não pode, de forma nenhuma, ter preposição. Não pode ter preposição e não pode ter também, de forma nenhuma, o pronome relativo. Porque a proximidade dela com a oração adjetiva, se você coloca o pronome relativo, acaba virando uma oração adjetiva. Então não pode ter nenhum pronome relativo. Aqui, esse que aí que você está vendo, não é pronome relativo. Esse que aí é conjunção integrante. Certo? É uma conjunção integrante. Então, e nem pensar em uso de preposição. Não tem auxílio nenhum de preposição. É a mais fácil de todas, porque obrigatoriamente você tem que botar uma pontuação. Ou 2 pontos ou uma vírgula. Aí você vai ficar tranquilamente sabendo que se trata de uma oração apositiva. Continuando aqui as explicações de hoje, vamos para orações subordinadas adjetivas, são apenas 2, mas exige que eu faça aqui com vocês uma pequena explicação sobre isso aqui. Repare, o que é uma oração subordinada adjetiva? Ela vai funcionar, vai dar a função a esta oração
a mesma função que o adjetivo dá, né? Então, e ela vai ser antecedida de um pronome relativo. Olha o caso aqui desse período aqui. Você fez uma prova razoável. A palavra razoável aí é um adjetivo. Portanto, ele vai funcionar como adjunto adnominal de prova, que é substantivo. Então, vou pegar essa palavra razoável e vou transformar numa oração. Aí fica fácil. Você fez uma prova que está razoável. É a mesma coisa. Professor, mas se é a mesma coisa, para que aprender? Muito bem. Imagine que você esteja escrevendo uma redação e que você precise colocar 2 adjuntos adnominais em sequência. Para enriquecer a linguagem, você coloca um como adjetivo e o outro como oração subordinada adjetiva. E isso enriquece a redação. E você não fica repetindo o tempo todo. Ou seja, você tem mais um recurso à mão para escrever um pouco melhor, né? Portanto, você fez uma prova, é a oração principal, que está razoável, é a oração subordinada adjetiva, que tem a função de adjunto adnominal do substantivo a que se refere na oração principal. Vamos agora ver um detalhe interessante que nas análises aparecem, que principalmente um dia eu vou fazer uma aula aqui só de função do que. Mas isso aqui, vamos antecipar logo aqui alguma coisa. O que, numa oração adjetiva, ele substitui imediatamente a palavra anterior. É o que nós chamamos de pronome relativo. Ela está relacionada à palavra anterior e o que vem depois dele se refere a ele, indiretamente, que na verdade está se referindo ao termo anterior. Por isso que é relativo, né? Então, você fez uma prova que. Esse que vocês estão vendo aí substitui a palavra prova. Então, em relação à oração principal, você fez o quê? Uma prova. Esse que está substituindo uma prova. Então, esse que tem a mesma função de uma prova. Se ele está substituindo a palavra, vai também substituir a função. Então, a análise sintática desta oração é curiosa, porque se exigirem de você que você diga qual é a função sintática do que, você só tem que olhar para uma prova. Ora, quem faz alguma coisa. Faz o que? Uma prova. Objeto direto. Então, esse que está substituindo uma prova vai ser também objeto direto. Agora, curioso é que se perguntarem a você, na oração adjetiva, o que tem função de quê? É só perguntar. O que é que está razoável? A prova. Quem é que está substituindo a prova? O que? Neste caso, o que, em relação à oração adjetiva, tem a função de sujeito. Mas normalmente eles não pedem em relação à adjetiva. Eles pedem normalmente em relação à oração principal. E aí, nesse caso, você já sabe que é objeto direto. Tirando essa curiosidade, vamos em frente. Vamos agora para a classificação das orações subordinadas adjetivas. As orações adjetivas são duas, as restritivas e as explicativas. É simples. O que é uma coisa restritiva? Que se refere a um caso específico. O que é uma coisa explicativa? Uma coisa mais ampla. Pronto. Então vamos ver essa oração aí embaixo. Vocês estão vendo aí. Não teria viajado não fosse a eficiência de um homem que trabalhava na agência de turismo. Eu estou me referindo a todo e qualquer homem? Não. Estou me referindo especificamente ao homem que trabalha na agência de turismo. Portanto, eu restringi. Nem todo homem trabalha na agência de turismo, né? Nem todo homem é eficiente. Foi aquele específico que trabalha na agência de turismo. Portanto, isso é uma restrição.
Observe que entre a oração que está em amarelo e a anterior, que funciona como oração principal da que está em amarelo, não há nada de pontuação. Você não pode colocar vírgula entre uma oração adjetiva restritiva e a oração principal. Muita gente pula esse detalhe, mas quem conhece gramática, quem sabe escrever, olha para isso. Nunca coloque uma vírgula entre uma oração adjetiva restritiva e uma oração principal. Por quê? Porque só pode usar vírgula as orações que são explicativas. Vamos ver esse caso aqui, ó. Toda mulher deve sempre amar um homem. Toda mulher deve sempre amar um homem. Todas aquelas que se considerem racionais. Portanto, isso é uma explicação. Uma mulher que se considera racional deve sempre amar um homem. Nesse caso, tem que ficar entre vírgula. Aí, nesse caso, é uma oração subordinada, uma oração adjetiva, subordinada adjetiva explicativa. Portanto, é simples, minha gente. A restritiva não tem vírgula, a explicativa tem vírgula. Se você tiver dificuldade de entendimento, é só perceber. Se você sabe que tem um pronome relativo e que ela está se referindo ao elemento anterior, veja que se considera racional, se refere à mulher. Veja aqui em cima que o que trabalha se refere ao homem. Então, se entre a vírgula e a coisa a que se refere houver vírgula, é explicativa. Se não houver vírgula, ela é restritiva. São os únicos dois tipos de orações que nós temos adjetivas. Agora, cuidado com uma coisa, que é a oração subordinada substantiva, melhor, a oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva, reduzida. O que é isso? Há orações que apresentam no verbo principal dela, ou no verbo da oração, o verbo nas três formas nominais. Quais são essas três formas nominais? O gerúndio, o particípio e o infinitivo. Se qualquer oração se apresentar desta forma, ela é uma reduzida. E esta redução elimina, por exemplo, o pronome. O pronome desaparece. E aí, como não tem pronome, o aluno diz, não tem pronome relativo, a oração não pode ser classificada como adjetiva. Não é assim. Olha esse caso aqui embaixo. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Eu não estou me referindo a todos os alunos. Estou me referindo especificamente àquele que se apresentou. Portanto, eu restringi. Agora vejam lá embaixo. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Desapareceu o pronome relativo. Aparece uma preposição. E o verbo está no infinitivo, apresentar. Nesse caso eu tenho uma oração adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Se fosse um gerúndio, reduzida de gerúndio. Se fosse particípio, reduzida de particípio. Então, a classificação explicativa e restritiva com pronome relativo só ocorre com as orações adjetivas chamadas desenvolvidas. As reduzidas não têm a apresentação de um pronome relativo. Portanto, está aqui embaixo a explicação que eu deixo, bem claro. No período há uma oração tal. No segundo há uma oração subordinada adjetiva reduzida definitivo, não há pronome relativo e seu verbo está no infinitivo. Continuemos. Vamos agora para as orações subordinadas adverbiais, a última parte deste vídeo.
Vamos começar então explicando por que estudar as orações subordinadas adverbiais. Vocês estão vendo aí que nós estamos fazendo a coisa bem escalonada. Primeiro, a gente trabalha com o substantivo, depois a gente trabalha com o adjetivo, e agora nós estamos trabalhando com os advérbios. Sim, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que vão ter o mesmo valor de um advérbio. Não tem dor de cabeça, não tem tique nem taque. Valor de advérbio. Então, se vocês se lembram de todos aqueles advérbios, advérbio de causa, advérbio de modo, advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de instrumento, todos aqueles tipos de advérbios, vocês vão encontrar todas as orações aqui. Eu vou chamar a atenção para esta primeira oração, que é a causal, porque ela causa muita dor de cabeça naqueles que estudam português. Por quê? Porque a adverbial causal é a mesma oração subordinada, a adverbial causal é a mesma oração coordenada explicativa. Ora, aí o aluno questiona, mas professor, como é que eu vou saber se eu acho que um período é composto por subordinação e um período é composto por coordenação? Como é que eu vou saber? Bom, não está resolvida essa questão na gramática. Não tem um único livro de gramática neste mundo onde se fala português, daqui até o Timor-Leste, que conseguiu ainda resolver essa questão. Eu aconselho você o seguinte: se a questão estiver deixando claro que o período é composto por subordinação, classifica um causal. Se estiver dizendo que o período é composto por coordenação, classifica uma explicativa. Porque, olha aqui, vê se não é a mesma coisa. Lembra que eu disse a vocês na passada que a explicação é sempre uma causa? Está aqui. A explicação é sempre uma causa. Adverbial causal. Não tem para onde correr. Não foi ao baile porque não tinha dinheiro. Onde está a causa dele não ter ido ao baile? Não tinha dinheiro. É uma explicação? Sim. Mas é também uma oração subordinada adverbial causal. Como estava tarde, não pude esperá-lo. Qual foi a causa? Estava tarde. Não pude esperar. Vamos acender a lareira, que a noite está muito fria. Causa, a noite está fria. Então, vamos acender a lareira. Simples. Mas a confusão é como classificar. A confusão está em como classificar estas duas orações, porque uma só pode ser quando o período é composto por coordenação, e a outra só pode ser quando o período é composto por subordinação. Mesmo caso aqui que eu questiono, né? É essa oração aqui, por exemplo. Olha. João foi despedido porque era preguiçoso. Como era preguiçoso, o João foi despedido. Mudou o quê? Coordenação ou subordinação? Teoricamente, a de cima é período composto por coordenação, porque eu tenho duas informações que são independentes. Primeiro é que João foi despedido, segundo é que João foi preguiçoso. E a palavra como aqui me dá a ideia de dependência em relação a João foi despedido. E aí eu poderia classificar o segundo período como um período composto por subordinação. Mas na essência é a mesma coisa. Então, como é que classificam a questão dessa aqui? É muito difícil. Por isso que muitas questões dos antigos vestibulares e de concursos hoje são anuladas por causa dessa dúvida, né? Subordinada adverbial causal ou coordenada explicativa? Essa é a questão. Vamos lá então para a próxima. Esta aqui não tem dúvida, é a concessiva. O que é uma concessão? Vamos lá, o que é uma concessão? Concessão, minha gente, é quando quando uma coisa não acontece da forma esperada, e você então abre uma possibilidade da coisa acontecer. E a conjunção subordinativa, concessiva, básica para qualquer uma das orações é o embora. Né?
embora estivesse doente, trabalhava muito. Qual é o normal para quem está doente? Não trabalhar. Então há uma concessão, ele trabalhou. Embora estivesse doente, trabalhava muito. Lembre-se que a adverbial é aquela que inicia-se com a conjunção subordinativa. Certo? Trabalhava muito é a oração principal. Embora estivesse doente, é a oração subordinada adverbial concessiva. Apesar de terem treinado muito, não venceram a competição. O normal seria o quê? Treinar muito e vencer. Como não venceram, né? Perderam, evidentemente. E aí vem, apesar de. Ele foi ao passeio mesmo estando muito atarefado. O normal seria o quê? Não ir porque ele está atarefado. Então são concessões. Até no modo interpretativo a gente acaba vendo a concessividade aí, a flor da pele. Não precisa nem muita dor de cabeça para classificar. Aqui a condicional vocês sabem, tem uma conjunção que é condicional por excelência, que é o se. Lembre-se do se, né? E aqui eu peguei um verso de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Né? Se você estivesse lá, nada teria acontecido. Essa aqui é muito fácil. Qualquer que seja as conjunções, eu coloquei aqui uma série de conjunções. Se vocês tiverem dúvida, parem o vídeo e vejam lá uma série de conjunções. E não só conjunções, como locuções conjuntivas, que são 2 ou 3 palavras que têm o mesmo valor de uma conjunção. Por exemplo, a menos que. É só você dizer, tudo vale a pena, a menos que a alma não seja pequena. E aí vai. Agora vamos para a subordinada adverbial final, que o nome já está dizendo. O objetivo fim é aquilo que você quer que se realize. E qual é a conjunção, professor? Para quê? Na verdade é uma locução conjuntiva. A fim de quê? Para quê? Ou até o quê? Sozinho. Então, trouxe o sapato e o traje. Qual é a finalidade disso? Para que ele experimente. Né? Fiz tudo. Qual a finalidade disso? A fim de que você voltasse. Vigiai e orai. Qual é a finalidade disso? Para que não entreis em tentação. E aí vai. Então, essa é extremamente fácil, a adverbial final. A temporal indica tempo, minha gente. Ah, professor, e qual é a conjunção subordinativa temporal mais usada? Quando? É só fazer a pergunta. Sempre que você vem, ela prepara a casa. Ela prepara a casa quando? Sempre que você vem. Sairei de férias quando? Assim que mudar a estação. Estarei de braços abertos quando? Você voltar. Essa é a mais fácil de todas. Tão fácil que nem cai às vezes nos concursos. Aqui nós temos uma consecutiva. A consecutiva é o contrário da causal. É o contrário da causal. É como se fosse uma conclusiva. Portanto, se eu disse a vocês lá atrás que a explicativa é uma causa, então a consecutiva vai ser a consequência. Ora, falou tanto que ficou sem voz. Qual é a causa? Falou muito. Qual é a consequência? Ficou sem voz. Argumentou brilhantemente de tal forma que não ficou ninguém sem ser convencido. Qual é a causa? O cara falou brilhantemente. Consequência, todo mundo entendeu. Né? Deus estava tão irritado que não respondeu. Causa, Deus estava irritado. Consequência, ele não respondeu. É só interpretar, não tem como errar. E lembre-se, a conjunção aqui, a locução conjuntiva, o que é muito usado como, e por isso confunde com os outros tipos de que, né? Tanto que, tão que, de tal forma que, mas o que é muito usado neste caso. Mas veja que ele vem sempre acompanhado. Tal forma que, tanto que, e aí vai. Vamos a mais uma. Aqui a oração
subordinada comparativa, o nome já está dizendo. Não tem como errar uma oração dessa aqui. Você está comparando dois elementos, duas coisas. Não tem como errar. E as várias locuções conjuntivas que a gente usa, tanto, tal como, tanto quanto, mais do que, menos do que, tanto que, e assim vai. Ela era mais bonita do que a irmã. Aí o aluno vê uma frase dessa aqui, e o aluno que é inteligente diz: professor, mas isso aí é uma frase? É uma frase. Ela era mais bonita do que a irmã. É um período? É um período. Tem quantas orações? 2. Mas professor, só tem um verbo. Qual é o verbo? Era, que é o verbo ser. Do que a irmã não é uma oração, porque não tem verbo. Então eu vou falar como deveria ser, para você entender que isso aqui é uma subtração do verbo da oração seguinte, porque você já falou o verbo na oração anterior. Então você não precisa repetir. É o que nós chamamos de zeugma. É uma elipse especial chamada zeugma. Ela era mais bonita do que a irmã era. Ou do que a irmã é. Ou do que a irmã foi. Não interessa. O verbo ser vai ter que ser repetido no tempo que você desejar. Não precisa repetir. Ele fica subentendido. Por isso que muito aluno acaba escorregando aí. E não vendo oração nenhuma. Mas o verbo é o mesmo. Você só repete o verbo na oração comparativa, adverbial comparativa, se o verbo for diferente da oração principal. Você desenha tão bem quanto eu. Quanto eu, onde é que está o verbo? Você desenha tão bem quanto eu desenho. Agora veja aqui o exemplo final. Escreve tão bem quanto lê. Ah, lê apareceu na segunda oração? Por quê? Porque ler é diferente, lógico, de escrever. Então tome só observar isso. Com relação à comparação, é muito fácil isso, né? É coisa para aluno de quarta série, primária. Não é para aluno de terceiro ano vestibular, é muito fácil. A conformativa. A conformativa ela é diferente. Deixa eu voltar aqui, que eu passei demais. A conformativa ela é diferente da concessiva. A concessiva era uma coisa que iria acontecer, mas não aconteceu. A conformativa é uma coisa que vai acontecer e acontece exatamente como é previsto. Então, a conjunção subordinativa é conforme. O como é muito usado também. A menos usada é consoante. Ninguém usa, pelo menos na nossa região, ninguém usa aqui o consoante. O consoante é muito usado em Minas Gerais, né? O João Guimarães Rosa abusava do consoante, né? Porque os mineiros usam muito consoante no interior. Tomou a medicação conforme o prescrito, de acordo com o que o médico prescreveu. Segundo fui informado, o show foi cancelado. O show foi cancelado exatamente como eu fui informado. É uma conformidade. A redação deve ser redigida consoante, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, conforme a norma culta da língua portuguesa. Como a coisa deve ser feita. Portanto, a conformativa é a coisa acontecendo como deve acontecer, de acordo com aquilo que está previsto. Vamos então para mais uma. A proporcional. Isso aqui, pessoal quem é bom de matemática não erra isso aqui nunca, né? A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos, né? São os usos mais comuns dessa proporcional. A proporção que o tempo passa
tudo vai voltando ao normal. Então, é como está acontecendo agora na pandemia. Maior o aumento de casos do coronavírus, maior o desespero da população. Quando o número de casos começa a cair, a população começa a relaxar e ficar mais tranquila. E talvez aí, quem sabe, volte tudo novamente. Portanto, cuidado. Quanto menos nos preocupamos, tanto mais nos livramos do estresse. Quanto mais falava, mais se confundia. Portanto, é proporcional. Muito fácil mesmo. E aqui eu termino, portanto, com vocês, este vídeo de hoje. Na próxima aula nós vamos voltar à literatura, vamos falar da Semana de Arte Moderna e do modernismo da primeira fase no Brasil. Um abraço e até a próxima. Sangrento é Juazeiro, Cariri sangrento do Ceará. Cariri sangrento é verdadeiro, é a ficção da formação deste lugar. Cariri sangrento é Juazeiro, Cariri sangrento do Ceará. Cariri sangrento é verdadeiro, é a ficção da formação deste lugar. Da Praia do Forte ao Piauí, de Garanhuns ao Bodocó, Exu Barbalha, de Brejo Santo, o Crato, Araporanga, Caririaçu. Da Praia do Forte ao Piauí, de Garanhuns ao Bodocó, Exu Barbalha, de Brejo Santo, o Crato, Araporanga, Caririaçu. Cariri sangrento é Juazeiro, Cariri sangrento do Ceará. Cariri sangrento é verdadeiro, é a ficção da formação deste lugar.